Hoje você vai descobrir 16 palavras que você acha que sabe em inglês, mas não sabe. E não fica bravo comigo. Essas palavras você certamente acredita que têm um significado, mas na realidade elas têm outro, e saber disso vai facilitar a sua vida para que você não seja mal entendido no dia a dia. A primeira palavra em inglês que você acha que sabe, mas não sabe, ela tem um outro significado. Vamos lá. First one is pen drive. Ok. Certamente você levou os seus trabalhos da faculdade num pendrive, ou num disquete, ou num CD, enfim. Mas pendrive é uma palavra que nós usamos e parece estar em inglês, mas eu preciso dizer para você, ela não significa nada em inglês. Não tem significado, tá? Pendrive não é algo que tem uso no inglês. Na verdade, foi uma adaptação para o português, foi criada dessa forma, mas, de fato, ela não tem algum outro significado no inglês. Como se diz, então, pendrive em inglês? Se diz assim, ó, flash drive, ok? Então, esse aqui é o jeito que se diz pendrive em inglês, tá? Flash drive. O pen, talvez foi uma junção ali de que no português pen, caneta, algo de segurar na mão, fácil de levar, mas na verdade não é esse o significado em inglês, tá? Não se usa pendrive em inglês, mas sim flash drive. Agora vamos falar da pronúncia desse flash drive aqui, ó. Flash drive. Ok, so I want you to speak aloud. Quero que você fale em voz alta aqui comigo. Flash drive. Flash drive. Ok. O que tem de interessante aqui, ó? Opa, nem é o pendrive que a gente quer. Vou colocar o foco nesse aqui, é melhor. Vamos lá. Olha só. Quando nós temos um E só no fim da palavra, geralmente esse E é mágico, ele some. Por isso, a pronúncia acaba no V, tá? Drive. Drive. Para fazer esse som do R, deixa a língua assim lá atrás e vai, ó. Drive. Ok? I hope you're speaking aloud. Espero que você esteja falando em voz alta aí na sua casa. Se aprende a falar inglês falando. Ok? So, I always put my files on a flash drive. Então, eu sempre coloco meus arquivos em um pendrive. I always put my files on a flash drive. Flash drive, ok? Então, pendrive é só aqui no Brasil mesmo que a gente vai dizer. Moving on to the next one. Essa aqui é bem comum, hein? Listen up and listen carefully. Ouça com atenção. Notebook. Okay, so a notebook is a paper you write on. Então, um notebook, na verdade, é um papel que você escreve. Ou seja, é um caderno. Notebook, em inglês, significa caderno. Isso é um notebook. Então, notebook, né, no caso, é caderno em inglês. A computer is a laptop. O computador se diz laptop, ok? Então, notebook em inglês não é notebook, entendeu? Apesar da gente ter aqui notebook, no Brasil é exatamente assim que se diz, né? Notebook, não é notebook, tá? Isso é caderno. O computador, de fato, que a gente tem aqui, que é o notebook, em inglês se diz laptop. Laptop. Ok. Laptop. Laptop. Speak aloud with me. Fala em voz alta comigo. Laptop. Laptop. Ok. O que tem de interessante aqui para observar? Top. Aqui nós temos duas palavras juntas, que é lap, que significa colo, e top, que é topo, ou seja, é de se usar no topo do seu colo, entendeu? Em cima do seu colo. Esse que é o sentido de laptop.
E é até curioso quando você vai para desktop. Ó, desktop. O que é para ser o desktop, né? Desktop. É isso aqui, ó. Desk significa escrivaninha. Top, topo. Ou seja, no topo da escrivaninha. Por isso que um desktop é um PC de mesa, né? E um laptop é um PC de colo, de ficar no topo do colo. Essa que é a lógica disso no inglês. Mas por que eu estou mencionando esse top aqui? Porque você viu que está aqui ó, mais para top do que para top, certo? Por quê? Porque em palavras menores, que tem o O aqui no meio, esse O soa mais como A, é um som mais aberto, tá? Então é mais para top do que para top, mais para tap. Outro exemplo disso ó, é stop. Pare. Stop what you're doing. Ou God, Deus. Ó, stop. God. Ah, é um som aberto. E aqui, top. Aí você pode me perguntar, tá, mas não vão me entender se eu falar laptop? Não, vão te entender, tá? Não é tão brutal você falar diferente isso aqui. Mas para você que quer ir um pouquinho além, é assim que se diz, tá? Laptop, se abre a boca. Top. Alright. Ok. Manda eu aqui se você falava notebook em inglês ou notebook achando que era computador, tá? Achando que estava se referindo ao computador. Na verdade, notebook é caderno, tá? O computador mesmo se diz laptop. Ok, now the third one. Terceira palavra que você acha que sabe, mas não sabe, olha só. Outdoor, no caso, como a gente diz aqui, né? Então, so outdoor just means not inside, and it is generally referring to a camping site, the countryside, a place you go that is not the city. Outdoor simplesmente não se refere ao interior, entendeu? It is in the outdoor, está na parte externa. Ou outdoors, o interior, quando você vai acampar no outdoor, entendeu? Ou seja, você vai acampar no interior. Aí é foda, né? Você vai acampar no interior, só que outdoor é o exterior, mas o interior é a parte em que você vai, que não é a cidade. O interior da cidade é complicado. Vamos entender assim, ó. Outdoor é onde tem mato, é onde tem grama. É o interior, é tipo a parte da fazenda de uma cidade, mas não é interior, outdoor. Então é isso aí, tá? Então outdoor simplesmente não é a parte de dentro, tá? É a parte de fora. Ou também pode ser onde tem mato, a área rural de uma cidade, tá? Então o que acontece? Por que eu disse isso? Porque outdoor, então, que é aquela placa grande lá, não é assim que se diz em inglês, mas sim billboard. Tá? Billboard. Então, a placona que a gente diz outdoor em português e em inglês é billboard. Billboard. Outdoor não se refere à placa de forma alguma no inglês, tá? Outdoor se refere à zona rural, tá? Ou também a simplesmente a parte de fora. So, billboard. Aqui, ó. Speak aloud with me. Fala em voz alta comigo. Billboard. Ok, good. Então, outdoor, billboard. Outdoor, zona rural ou a parte externa. Billboard é a placa, é um outdoor. O que é interessante observar aqui, ó? Billboard. Nós temos aqui, ó, bill. É uma junção de duas palavras. Bill e board. Ok. Mas o que tem de interessante nisso? O I. Em palavras menores, geralmente o I soa como E, tá? Então é mais para bill do que para bill. Mais para bill do que para bill. O mesmo acontece em palavras como sit, fit. Olha só. Em que sit é isso aqui. Feet é isso aqui.
Então, sentar, sit. Assento, seat. Informa, fit. Pés, o plural de pé, feet. Entendeu? Então aqui é mais para Bell do que para Bill. Novamente, se você falar billboard, também dá para te entender, tá? Não é um erro gigantesco que não vai permitir aí que você não seja compreendido. So, I advertise my courses on a billboard. Então, eu faço propaganda dos meus cursos em um outdoor. I advertise my courses on a billboard. Good. Pretty good. So, I hope you're speaking aloud. Espero que você esteja falando em voz alta aí na sua casa. Se aprende a falar inglês falando. The next one. A próxima agora então. Listen up, listen carefully, ouça com atenção. Underline. Underline. So, in English, underline means to draw a line under text with a pen or in word. Então, underline, em inglês, significa você desenhar uma linha embaixo de um texto, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, ó. So, this is underlined. Isso aqui está underlined. Ó, aqui, ó. It is underlined. Underlined. Então, o que está acontecendo aqui, ó, é o underline no inglês. Ok. Então, como é que se diz quando isso aqui acontece? Ó? This is underscored. Olha só. Aqui, ó. Esse aqui é o underline que a gente fala no português. Só que em inglês ele não se chama underline. Ele se chama underscore. Okay? So this is important when you're saying your email out loud. Quando você está falando o teu e-mail em voz alta, por exemplo. Você está falando check-in aí no hotel, alguma coisa assim. Se você falar underline, parece que é para você sublinhar alguma coisa. Não é essa a ideia. Você quer falar underline, né? Você quer falar o símbolo. E esse símbolo se chama underscore. Underline é sublinhar e underscore é esse símbolo aqui que você usa no seu e-mail. Good? Right. So, underscore. Speak aloud with me. Fala em voz alta comigo. Underscore. Underscore. Aloud. Se aprende a falar inglês falando. Fala em voz alta aí na tua casa. Alright. O que é interessante aqui, ó? Veja. Underscore, você percebe que são duas palavras. O que nós temos para observar nelas duas? Primeiro aqui, ó, under. Under é uma palavra que termina em ER. O que é legal de ver nessas palavras que terminam em ER? Que o som é mais para Teacher, professor, ó, teacher, teacher. Mãe, mother, mother. É mais para Thunder, olha só, thunder. Brother, irmão. Power, poder. Então veja, brother, power, teacher, mother, under. Então palavras que terminam em ER soam mais como E a tendência, né, para você que fala português é ir mais para do que para é mais para do que para certo? Porque esse é o som no português, Então se diz under, ok, dá para te entender. Underscore, perfeito, tá? Mas se você quer ir um pouco além, under. Ainda mais, nós temos um ponto de acesso aqui, ó. Falei para você antes, esse é o segundo exemplo hoje, que quando uma palavra termina em um E só, esse E geralmente é mágico e ele some. Então você não pronuncia ele, é o que está acontecendo aqui de novo, tá? Você não diz esse E aqui no fim, ó, score, e aí o som do R, score. Não se preocupe em dizer esse E lá no final. Alright? Great. Moving on, avançando agora então. E seguinte, se você
aprendeu algo novo, clique em curtir. Então, se você aprendeu alguma coisa nova nessa aula até então, clica aí no botão de curtir, porque é assim que eu consigo saber se está valendo a pena para você participar aqui ou não, tá? Se você não aprendeu nada novo ainda, não clica no botão de curtir ainda, tá? Espera até você aprender alguma coisa nova aqui. Mas se você já aprendeu, clica aí, é assim que eu consigo saber se está valendo a pena. Ok? The next one. Avançando para a próxima aqui. Listen up and listen carefully. Ouça com atenção. Print. Print. So print means a paper copy. Print significa uma cópia em papel. Fazer uma cópia em papel. Imprimir, tá? Então, print em inglês significa imprimir. O print de tela que a gente fala aqui, tipo, tira um print. Esse print de tela, em inglês, se diz screenshot. So this is what you take on your phone or computer. So if you said, se você dissesse, can you send me a print? Você pode me enviar um print? That will make people wonder if you own a printer. Isso aí vai fazer as pessoas se questionarem, né? Se você quer falar de uma impressora ou do que é que você quer falar. Send me a print. Me envia uma impressão. Entendeu? Se você quer falar para a pessoa, me envia um print da tua tela aí, send me a screenshot. E é basicamente duas palavras aqui também, ó. Screenshot, para fazer sentido para você. Screen é tela e shot é uma fotografia, tá? Quando você tira uma foto, you shoot your camera, shoot the camera. Esse clique que você dá aqui, ó, é shoot. I'm shooting some photos. Eu estou tirando algumas fotos. Esse tirar do tirar foto é shoot, tá? Que é do shot aqui. Então é basicamente um tirar uma foto da tela. Screenshot. Essa é a lógica dessa palavra. E aí, ó, manda eu aqui se você consegue perceber que muitas palavras no inglês têm essas junções lógicas. Ou seja, aqui é screen e shot. Screen de tela, shot de tirar foto. Antes a gente viu aqui também, ó, underline. Se você for avaliar por essa forma, ó, under é de baixo, line é linha, linha de baixo, underline, sublinhar, entendeu? E outras coisas vão acontecendo aqui também, ó, o que a gente viu antes. Lap de colo, top de topo, entendeu? Então faz sentido dessa forma. Alright, screenshot, é assim que se diz print em inglês. Então, screenshot. Speak aloud with me, fala em voz alta comigo. Screenshot. Screenshot. Good. Olha só. Ponto de acesso para você aqui, ó. Eu te disse antes que em palavras menores que tem a letra O, é comum que esse O pegue um som mais aberto. Lembra? Aqui é a mesma coisa, ó. É mais para shot do que para shot, ok? E aí eu repito, se você falar shot, as pessoas vão te entender, mas quer ir um pouco além, é mais para shot aqui. Tem algo especial esperando você. Acesso a condições exclusivas do cronograma dos Fluentes, com aulas de conversação inclusas. Para se inscrever, é só você clicar no link que está aqui na descrição.